Boa noite, gente. Estamos de volta. Antes de começar a nossa aula, eu quero dizer que tivemos um problema na aula passada, na segunda-feira passada. Nós demos a aula toda, mas no final, um problema técnico da gravação aqui não deu para salvar a aula. Ou seja, porque geralmente a gente salva, bota no Facebook, bota, enfim, no próprio Ustream. Então, não teve um problema. Eu vou fazer um resumo do que aconteceu na aula passada, embora não dê... Bom, vamos fazer um resumo de tudo que a gente falou, praticamente, e da aula de hoje. Na verdade, muito em breve eu vou avisar todo mundo, vocês que estão na internet, nós vamos mudar o nosso, em vez de Ustream, por enquanto vai ser essa, semana que vem também, vamos baixar por um outro programa, programa, né? Sei lá como é que se chama. E que vai ser muito mais fácil, inclusive tem a facilidade de podermos, no meu computador, eu posso gravar em DVD as aulas, para quem quiser também um DVD, por alguma razão. Enfim, vai ser mais fácil. São coisas da tecnologia moderna. Então, desculpem, eu sei que muitos não assistiram a aula passada, outros estavam viajando, vão até gostar de uma certa maneira. Então, vamos à nossa aula de hoje, sobre a parábola das vinhas, né, ou a parábola dos desocupados. Está gravando? Ok. Quem entra de vez em quando, entra um anúncio também, não é isso? Uhum. Bom, vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que Ele esteja no controle de todas as coisas, para que a gente possa realmente cumprir e transmitir aquilo que o Espírito Santo tem para nós hoje, nesta noite. Pai, em nome de Jesus, nós estamos de volta, ó Deus, abrindo a Tua palavra, abrindo o nosso coração, o nosso espírito, para que o Senhor tenha liberdade em poder falar, em trazer esta palavra, estas verdades, estes mistérios do reino de Deus, para o coração de todos aqueles que estão agora aqui e que estão também nos ouvindo pela internet. Nós sabemos que Tu és o Deus que controla todas as coisas. Por isso eu te peço que agora, em nome de Jesus, tenhamos, Senhor, não só liberdade, mas tecnicamente falando e principalmente espiritualmente. Que possamos, Senhor, com intrepidez no Espírito, declarar, ó Deus, que a Tua palavra há de chegar ao coração das pessoas, para que elas possam tomar decisões nas suas vidas. Obrigado, ó Deus, por tudo que vai acontecer aqui e agora. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem. Nós estamos lendo a parábola dos trabalhadores na vinha, que se encontra no Evangelho de Mateus, né? Capítulo 20, a partir do primeiro versículo até o versículo 16. Quero lembrar a vocês que uma parábola, existem várias parábolas na Bíblia. Uma parábola era uma história que usava situações da vida real, fatos reais, para ensinar grandes verdades. Então, isso é uma parábola. E Jesus muitas vezes já falou dessa maneira. E a maioria das parábolas, principalmente no Evangelho de Mateus, especialmente essas parábolas que falavam dessas situações da vida real e também para mostrar estas verdades profundas, elas focavam principalmente um ensino sobre o reino dos céus para os seus discípulos. Então, tendo isso em mente, eu vou ler rapidamente, eu sei que não foi gravado, mas quem assistiu à aula retrasada, pelo menos deve ter lido o texto. Então, essa parábola aqui é muito importante. Jesus diz assim: pois o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Nós vamos ter que falar cada detalhe aqui da parábola para poder entender exatamente o que Jesus estava querendo dizer e enfocar.
E continuando diz assim, e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes, ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da hora 9ª, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo, estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles, amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Aí a conclusão da parábola, Jesus diz assim, assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Tem tantas coisas aqui nessa parábola que a gente tem que prestar atenção, tem que ter calma. E a primeira coisa que eu falei na semana passada é que é impossível você ler essa parábola aqui sem entender o que aconteceu antes. Aliás, a parábola diz porque ou pois. Ou seja, isso aqui é uma conjunção. Logo a primeira palavra da parábola é uma conjunção. Ela liga alguma coisa que estava antes com a parábola. Ou seja, essa parábola que eu acabei de ler, ela é a explicação de fatos que aconteceram anteriormente. E esses fatos estão no capítulo 19, Mateus 19, do versículo 23 a 30. Então, que fatos foram estes? Talvez, para eu andar um pouquinho mais rápido, eu vou ler rapidamente para você entender, porque nós começamos lendo a parábola do final, e agora nós vamos ver o início, aí você vai poder entender. Porque se eu te perguntar agora, o que é a vinha? Quem são os assalariados? Quem Jesus falou aqui com o amigo? Então, a dificuldade fica exatamente nisso. Então, no capítulo anterior, no capítulo 19, por exemplo, no versículo 23, Jesus, antes, aliás, estava falando sobre a impossibilidade, quase impossibilidade, de um rico entrar no reino dos céus. Tá? Ele falou com o jovem tal. E no no versículo 23, Jesus disse aos discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Né? Estava falando para os discípulos ouvindo aquilo, e logo no versículo 27, para encurtar um pouco a história,
Quando Jesus falou isso, que dificilmente um rico poderia entrar no reino dos céus, diz o versículo 27, então lhe falou Pedro, ou seja, Pedro falou para Jesus, Jesus, eis que nós, referindo-se a ele e os discípulos, nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Veja, Jesus disse, é difícil um rico entrar no reino dos céus. Aí Pedro diz, olha, nós deixamos tudo, não somos ricos, e o que vai ser de nós? Vamos entrar ou não vamos entrar no reino? Aí diz aqui o texto, Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Olha que afirmação profunda de Jesus. Na regeneração, vocês vão assentar em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E Jesus continuou dizendo, e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Aí ele conclui dizendo, porém muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Ou seja, ele está repetindo o que falou na parábola seguinte, estão lembrados? Agora, se você lê esse texto aqui, você sabe que às vezes para você captar tudo que Jesus disse num texto, você deve ler o que está escrito, o mesmo texto, a mesma situação, nos outros evangelhos, certo? Porque nos outros evangelhos, aqui não está claro, por exemplo, que Jesus estava se referindo ao reino vindouro, ao mundo vindouro, quando ele viesse novamente para reinar. Mas, se você pegar o mesmo texto em Lucas, capítulo 18, né? Porque cada evangelista registrava os fatos de uma maneira. Um era mais detalhista, o outro falava coisas que um dizia, que o outro não dizia. Por isso, é sempre importante, quando você lê um texto dos evangelhos, você procurar nos outros e ver qual é o melhor que se adapta para aquilo que você quer falar. Tá? Todo mundo entendeu? Então, lá em Lucas 18, 2 versículos apenas, a situação é a mesma. Lucas registrou e disse assim, dentro do mesmo contexto, Jesus, eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Aí Jesus respondeu, em verdade vos digo que ninguém que há deixado casa ou mulher ou irmãos ou pais, ou seja, repetiu a mesma coisa, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais. E agora veja essa frase aqui, que não foi registrada por Mateus. E no mundo por vir, ou seja, na era do reino milenar, quando ele voltar novamente, tá? Quando Jesus vier aqui durante 1000 anos reinar com os vencedores, ele estava, a parábola, veja, ele estava explicando essa situação. Vai receber no mundo por vir a vida eterna, ou seja, vai receber mais da vida do Senhor, porque a vida que o Senhor nos deu, ela sempre é eterna. Ok? Muito bem, agora vamos voltar ao texto de Mateus. Tá? Diz aqui que na regeneração, quando o Filho do Homem voltar, o que significa essa regeneração? Eu li o texto em que, em Atos capítulo 3, apenas para registrar, se você seguir aqui, porque eu quero já entrar na nossa aula de hoje, na continuação, apenas para... Tem pessoas que também não ouviram, e espero que está tudo gravando certinho aí, Bruno, tá? Espero que não tenha nenhum problema. Então, sobre essa regeneração ou restauração, Pedro, em Atos capítulo 3, versículo 19 a 21, no seu discurso lá no templo, ele diz o seguinte,
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Ele estava pregando o evangelho, né? Primeiro sobre arrependimento, para que os pecados fossem cancelados. Mas ele diz aqui que esse arrependimento e esse cancelamento de pecados tinha um objetivo, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu o receba até os tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos santos profetas desde a antiguidade. Deixa eu falar uma coisa. No Velho Testamento, quase todos os profetas falavam muito mais. Existem, registra isso, mais profecias na Bíblia do Velho Testamento sobre o reino milenar, sobre a segunda vinda de Jesus, porque o reino milenar vai ser quando? Logo depois da segunda vinda dele. Vai começar durante 1000 anos. Nós já estudamos muito isso, você já deve estar lembrado. Eu sei que muitas pessoas ainda não conectaram, mas como nós estamos num processo, eu não vou gastar tempo para mostrar isso agora. Então, nesse sentido, Jesus estava dizendo que haveria tempos de refrigério na regeneração, ou seja, referindo-se ao reino milenar de Jesus reinando aqui na terra junto com os seus discípulos. Então, uma coisa que ele fala é que os 12 apóstolos, porque Pedro perguntou, a pergunta começou quando Jesus fez uma exclamação: é difícil o rico entrar no reino dos céus. Pedro perguntou assim: mas mestre, nós deixamos tudo, não somos ricos, nós abandonamos tudo, o que será de nós? Jesus disse: vocês vão receber muitas vezes mais nesse mundo, e no mundo vindouro, no reino milenar, vocês também, além disso, vão sentar em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, vocês vão reinar juntamente comigo. Mas, veja só, há um outro texto na Bíblia, porque aparentemente você vai dizer assim, então apenas os apóstolos é que vão reinar com Jesus na era milenar? Não. Aí nós precisamos ver em outros textos da Bíblia que, além deles, todos os vencedores, ou seja, os cristãos que venceram certas situações, é isso que eu vou falar, eles também vão reinar. Todos que confessaram Jesus como Salvador, hoje vão reviver eternamente no céu, amém? Todo mundo crê nisso? Não tem como perder a sua salvação, certo? Vão para o céu, mas antes de viver eternamente no céu, vai existir um período de 1000 anos em que Jesus, antes de levar o povo dele para o céu, durante 1000 anos vamos reinar aqui na terra com ele. Isso significa que nem todos os cristãos vão entrar no reino milenar, porque existem condições para isso. Todos vão para o céu, mas para o reino, não. Você sabe que poucas pessoas conhecem a mensagem do reino de Deus. As pessoas falam do reino de Deus como se fosse ir para o céu, mas são coisas completamente diferentes. E você vai seguir daqui para frente. Na próxima aula e na outra aula eu vou falar isso, vou mostrar essa diferença. E para completar isso, lá no livro do Apocalipse, capítulo 20, no versículo 4, tá? Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, o apóstolo João teve a visão de que outros, além, inclusive dos apóstolos, e os vencedores iriam reinar também. E esse texto aqui é claríssimo. Olha só o que diz. Vi tronos. Sempre que você vê na Bíblia a imagem de trono, significa que alguém está sentado ali, está reinando, ok? Aquela pessoa tem uma autoridade para reinar em determinada cidade ou país ou alguma área específica. Então ele viu tronos, e nestes tronos sentaram-se aqueles
aos quais foi dado autoridade de julgar. Quem são esses que têm autoridade para julgar, que está sentado no trono? Baseado em tudo que eu falei agora. São os 12 apóstolos, porque Jesus não falou, lá em Mateus, vocês vão sentar em tronos e vão julgar. Então João viu a mesma visão, dizendo que ele viu aqueles que tinham autoridade para julgar, ou seja, são os 12 apóstolos, que antes de começar o reino milenar vão julgar as 12 tribos de Israel. Não vou entrar agora, mas o que significa isso? Não é hora de entrar nisso. Então são os 12 apóstolos. Mas ele viu ainda, continua o texto, via a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, esse versículo fala de todo o processo da igreja. Pessoas que foram ao longo da vida da igreja, de 2000 anos para cá, é um resumo que João viu. A alma dos que foram dos mártires. Desde que Jesus começou a igreja, no dia de Pentecostes, até o final, tem mártires, não é isso? Todos os mártires irão, guarde isso, automaticamente reinar no reino. Porque eles deram a sua vida por causa do testemunho. A entrada deles no reino milenar está o quê? Garantida. Se você seguir o estudo que a gente fez 2 anos, detalhadamente você vai ver isso. Ok? Aqueles que foram perseguidos por causa da palavra de Deus, e diz agora, no final, aqueles que não amaram a besta, não amaram o anticristo, não é isso aqui? Nem a sua imagem, nem receberam a marca na fronte ou na mão. Ou seja, está falando dos últimos 7 anos do período da história antes de começar o reino, que vai ser um período de muita perseguição. Então, quem não adorar a besta, vai o quê? Vai para onde? Vai automaticamente para o reino milenar. Porque eles provaram, naqueles 7 anos da sua vida, que realmente eles foram perseguidos, mas não abriram mão do seu testemunho e vão reinar com Cristo 1000 anos. Certo? Então, e aí diz, aí eles viveram, eles ressuscitaram quando Cristo vier e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Agora vamos à parábola que eu acabei de ler. Até que foi rápido o resumo, né? A aula passada eu dei 2 horas de aula para explicar isso, mas tudo bem. Vamos à parábola dos trabalhadores que eu li no início agora, Mateus capítulo 20. Você volta para lá. E nós vamos falar agora, presta atenção, sobre versículo por versículo. Ok, vamos ao primeiro versículo, que ela começa sempre no início, né? Porque o reino dos céus é semelhante. O que é o reino dos céus? Não é viver lá no céu. É o reino, o controle de Deus dos céus aqui na terra, no reino milenar. Epa, mas me prova aí, como é isso? Nós vamos ver pela própria parábola que é isso, e eu vou dar outros textos. Quando se fala sobre reino de Deus, inclui tudo que Deus tem. Os céus, a terra, embaixo da terra, os planetas, as galáxias, tudo que existe no universo, Deus reina sobre tudo. Mas quando fala o reino de Deus, é uma parte de todo esse universo que controla e dirige. Hein? Primeiro sobre o reino de Deus. O reino de Deus é tudo. Deus reina sobre tudo. Agora, quando fala reino dos céus. O reino dos céus é o reinado de Deus dos céus, especificamente com relação aqui à terra. E refere-se ao reino milenar. Não tem nada com planetas, com outra coisa. É uma coisa específica.
Todas as parábolas de Mateus referem-se ao reino de quê? Dos céus. Por isso que diz, o reino dos céus, ou seja, o reinado de Deus nesta terra, no reino milenar, que eu vou mostrar para vocês, é semelhante a um dono de casa, e o dono da casa é o próprio Senhor Jesus Cristo, que saiu de madrugada para assalariar, eu parei aqui, ó, para assalariar quem? Trabalhadores para a sua vinha. Ou seja, Cristo é o dono. Quem é o dono da casa? Que casa é essa? Dentro da parábola. A gente não pode inventar nada. A parábola começa. O reino dos céus é semelhante ao dono de uma casa que saiu para assalariar trabalhadores. Essa casa nada mais é do que a igreja de Jesus Cristo e o reino. Porque outra coisa que tem que ser entendido. Quando começou o reino dos céus? E aonde está o reino dos céus? Eu sei que ele está nos céus. Mas lembra quando Jesus veio para as pessoas e ele disse, arrependei-vos, porque é chegado o quê? A vós outros, ele falou isso há 2000 anos atrás aos discípulos. É chegado a vós outros o reino dos céus. Tá? E os discípulos pensaram, opa, Jesus vai sentar aqui e vai reinar sobre nós como todo mundo, os outros reis. Jesus disse, não. O meu reino não é deste mundo, eu não vou reinar aqui agora neste mundo. O meu reino está aonde? Dentro de quem? De vós. Dentro de cada um de nós. Então, eu já expliquei isso em muitas ocasiões, então eu vou dizer apenas mais uma vez para te lembrar uma coisa. O reino dos céus, que é o governo de Deus dos céus em relação à terra, ela tem dois aspectos. O primeiro é que o reino dos céus, ele controla a igreja de Jesus Cristo, que já está há 2000 anos aqui, certo? Ou seja, você tem que guardar isso, senão você não vai entender o resto da parábola. Hoje a igreja, hoje eu e você temos a realidade. O reino dos céus não é uma realidade? Porque está dentro de nós. Agora, esse reino é uma realidade durante o período da igreja. Mas ele só vai se manifestar. Você sabe a diferença entre realidade e manifestação? É que ele só vai se manifestar de fato e de verdade quando Jesus vier e reinar aqui nesse mundo. Então, hoje a igreja é uma sucursal do reino milenar que vai acontecer na segunda vinda de Jesus, mas hoje na igreja nós já temos, vamos dizer assim, gostinhos, pontinhas do que vai ser o reino milenar, certo? Porque são apenas algumas coisas, porque na igreja, veja só, se você disser que a igreja é o quadro do reino milenar, então o reino milenar vai ser o quê? Fala a verdade. Já disse tudo, né, Ronaldo? Vai ser um fiasco. Porque dentro da igreja, ao longo da história, tem momentos gloriosos, não tem? O reino milenar vai ser assim, todo mundo louvando a Deus, uma atmosfera maravilhosa, todo mundo... Mas tem dias na igreja que a coisa é... Vamos deixar para lá. Então, existem momentos na história da igreja em que a gente já prova dos poderes do mundo vindouro. Mas quando Jesus se manifestar na sua segunda vinda e começar o reino, depois do tribunal de Cristo, e nós formos transformados e os vencedores receberem mais da vida de Deus, você pode ter certeza que durante 1000 anos vai ser uma fase completamente nova. E Jesus vai reinar de fato e de verdade. Muito bem.
Diz que ele saiu de madrugada, às 6 horas da manhã, pela hora hebraica. Ou seja, logo no primeiro versículo diz, ou seja, 6 horas da manhã. Isso aqui é o primeiro período da igreja, que Jesus veio buscar quem? Assalariar trabalhadores, não é isso que a parábola diz? Para a vinha dele. Quem foram, lembra que chamou um às 6 de madrugada, disse, o que vocês estão fazendo? Nada, então vem trabalhar na minha vinha. Vou te pagar 1 denário, certo? Aí, isso se refere aos primeiro período da igreja. Logo, depois do dia de Pentecostes, Jesus trouxe trabalhadores para a vinha dele. Continuando, diz aqui, e quem são esses trabalhadores para a vinha do Senhor? São os discípulos, não é isso? Somos nós. Não tem nada a ver com as pessoas desse mundo. Esses trabalhadores, então, é como eu disse, nós temos que entender cada fase do que Jesus estava querendo dizer nessa parábola. Então, eu já sei que os trabalhadores são os discípulos, são os seguidores, são os que trabalham na vinha. Mas o que é a vinha? Então, nós vamos chegar já lá. Ou seja, quem segue a Jesus, quem é seu discípulo, quem foi assalariado por ele, que é a verdadeira igreja, porque tem muita gente que está na igreja, mas que nem foi chamado pelo Senhor. Tá? Então, vamos lá. Então, diz aqui a parábola que os trabalhadores tinham uma função específica. Trabalhar na onde? Na vinha. O que você acha que é essa vinha? Está tão claro que fica, é tão claro que a gente fica na cara, a gente não entende. O que é a vinha? Jesus chamou trabalhadores, discípulos, para que trabalhassem não em qualquer lugar, mas aonde? Na vinha. Que vinha é essa? Começa a ler a parábola novamente. A obra. Que obra? A obra dele aqui na terra. Hein? A obra dele aqui na terra. Eu quero saber o que significa a vinha. Quando ele disse vinha, ele tinha em mente uma realidade. Ele não chamou ninguém para trabalhar na praça, por exemplo. Ali disse que ele ia na praça. A vinha é o símbolo de quê? Do reino milenar. Na verdade, peraí. A vinha é igual ao reino milenar? Ou seja, Jesus me salvou, me colocou dentro da igreja e criou tudo isso, porque o objetivo dele é que eu e você que fomos salvos, perdoados, o objetivo dele não é que a gente fosse para o céu ainda, mas é levar trabalhadores, seguidores para o reino milenar, que vai acontecer quando? Na segunda vinda, durante 1000 anos. Todas as parábolas falam sobre isso. No reino, é a vinha, o símbolo do reino, que começa onde? Então, nós estamos definindo o que é a vinha, isso eu não falei. É o reino milenar que começa na igreja, não é isso? A igreja é a vinha de Deus, mas o reino milenar, vou botar reino de 1000. Está engolindo ou não? Então vamos lá, vamos ver se em outras partes fala a mesma coisa. Então vamos voltar agora a um fato antigo. Vamos usar a história do povo de Israel. Tá? O povo de Israel estava escravo no Egito 430 anos. Todo mundo sabe disso? Eles eram escravos. Deus mandou um libertador, Moisés, e salvou o povo do Egito, libertou o povo do Egito, não foi?
O povo dele foi salvo do Egito. Como é que eles foram salvos do Egito? Pela morte do cordeiro, do sangue derramado. Isso é uma figura de quê? Espiritualmente falando. Que Jesus é o nosso Moisés, o nosso libertador, que derramou o seu sangue na cruz para salvar o portal da nossa casa. Não é isso? E ele nos libertou do Egito. O Egito, para nós, é o símbolo do mundo. Nós fomos salvos, libertos do Egito. Não é isso que a gente usa a linguagem? Muito bem, fomos salvos no Egito. Quando eles foram salvos do Egito, eles andaram durante 40 anos no deserto, não foi isso? Por que eles passaram 40 anos no deserto? Eles foram salvos no espírito deles no Egito, não foi? Quando você confessou Jesus como Salvador, quem nasceu de novo? O que foi salvo na sua vida? O seu espírito somente, ok? Porque o seu corpo não foi salvo ainda. Seu corpo morre. Tem tantas coisas. Se eu fosse salvo completo no dia em que eu confessei Jesus como Salvador, seria uma maravilha. A minha alma. Você foi salvo na sua alma? Por quê? Basta olhar para os seus pensamentos, as suas emoções erradas, os seus desejos malignos, e esse é o grande problema de muitos crentes. Ele foi salvo no Espírito, mas a alma dele continua ainda terrível. Ele não faz a vontade de Deus. Todos os crentes 100% salvos não fazem a vontade de Deus. A alma deles quer fazer a vontade dele. O sentimento dele é para as coisas do Egito ainda. É ou não é verdade? Com certeza. Com certeza. Tá bom, mas eu te pergunto. Nós temos que ser salvos na nossa alma, não é isso? Eu sou corpo, sou alma, eu sou espírito. A salvação de Deus ela tem que ser completa. Porque senão ninguém vai para o céu. Você acha que você pode ir hoje para o céu? Com a sua alma aí cheia de obras da carne e tudo isso? Ah, não, chega lá no céu, Jesus faz alguma coisa assim. É isso que a gente imagina, mas não é isso. Os 40 anos do povo de Israel no deserto foi exatamente para a salvação de quê? Da alma deles. Eles passaram 40 anos, e 40 é número de prova, de provação. Então, a alma deles foi salva. Quando é que a nossa alma agora é salva? A história é igual. Quando nós passamos pelo nosso deserto. Não, já saímos do Egito. Perdão, pelo deserto. Então, a minha passagem, depois que eu fui salvo, depois que eu aceitei Jesus como Salvador, os meus pecados do Egito todos já foram perdoados, não foram? Mas eu começo uma caminhada, como o povo começou. A caminhada no deserto inteira é a minha caminhada o quê? De vida aqui nesse mundo. Quem pensa que nesse mundo vai viver alegria, só isso, aquilo, estão te enganando. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Então, por que eu tenho que passar por essas tribulações e aflições? Porque a minha alma precisa de salvação. Ou seja, desde o dia em que eu fui salvo no meu espírito, até o dia em que eu morrer ou ser arrebatado, que tem essa chance, durante esse período de vida, tudo que acontece na minha vida é para quebrar a minha alma. Quebrar a alma significa salvar a minha alma. Tem vários versículos na Bíblia. Pedro disse, obtendo o fim da salvação da nossa alma. Quem quiser ganhar a sua vida emocional, física, emocional, no reino, tem que perder ela aqui e agora. O deserto para o povo de Israel foi exatamente para isso. Quando acabou a caminhada no deserto, veio o quê? A entrada em Canaã, que era a promessa de Deus no Egito. Que eles sairiam do Egito e iam para Canaã. O Egito significa o mundo e a minha velha vida. Ok.
O deserto significa meu caminhar com Jesus agora até o fim da minha vida. Se eu não salvar a minha alma hoje, isso depende de mim e de você. Depois disso, tem a terra de Canaã. O que significa para Israel a terra de Canaã? Para Israel. Porque sempre eu tenho que pensar usando Israel antes de eu aplicar. A gente quer aplicar sem entender. O que era para Israel? Eles estavam no Egito e disse: vocês estão sofrendo? Eu vou tirar vocês daí e levar para onde? Para o deserto. Foi isso que Deus falou para ele? Ele não falou, ele disse: saem daí, vou levar para vocês uma terra prometida de descanso que mana leite e mel, maravilha! Uau, vamos! Saíram. Só que para entrar em Canaã, eles tiveram que passar pelo deserto. E poucos conseguiram entrar em Canaã. Agora, espiritualmente, o que significa a terra de Canaã? O reino o quê? Completo. Milenar. Você foi salvo do Egito, passou a sua vida inteira salvando a sua alma, e depois disso, quem não salvar o cristão que é salvo e vai viver eternamente no céu, que não salvar a sua vida durante a era da igreja, ele não vai entrar onde? No reino. Ei, mas eu nunca ouvi isso, está muito forte. Então, você vai ouvir muito mais coisas mais fortes ainda. Porque, olha, se você seria muito injusto, você que viveu no mundo, isso e aquilo, é salvo de verdade, depois vive na igreja, na era da igreja, de qualquer maneira, fazendo tudo ou pior do que você fazia antes. Você acha que você vai viver no reino? No céu você vai, mas até para viver no céu, se você não viver no reino, você vai viver 1000 anos aonde? Na geena, você vai ter que queimar toda a carnalidade. É por isso, porque para entrar no céu, basta hoje, eu creio em Jesus como meu Salvador, morreu na cruz por mim, amém. O céu está garantido, mas o período do céu só vai acontecer depois da era do reino de 1000 anos. Fala. Eu acho que um dos problemas... Eu acho ou tenho certeza? Tenho certeza que um dos problemas... Então não tem dúvida que você vai falar. Não, eu tenho certeza que um dos problemas das pessoas hoje dentro da igreja entenderem o que é o mundo e o que é a igreja. Entender o que é o mundo, o que é a igreja e o que é o reino. Não, assim, o que é eu salvo a minha alma e o que eu não salvo. As pessoas às vezes acham que lendo a Bíblia, se acham certas ou santas, acham que isso é salvar a alma. No entanto, salvar a alma são as nossas atitudes diante das pessoas. Ou seja, concordo, 2 pontos. É uma transformação pelo Espírito de Deus, no meu espírito que está salvo. O meu espírito domina a minha alma, os meus sentimentos, a minha vontade, o meu egoísmo, ainda obras da carne que eu tenho. Ele domina e ele me salva. Ou seja, quem não sofrer a transformação de vida, mudança de vida, não vai para o reino. Vou continuar falando mais. Agora vamos voltar. Eu estou dizendo que a vinha é o reino. Só que o reino tem 2 aspectos. Ele começa na igreja e termina no reino milenar, que é uma coisa só. Ou seja, a igreja é o melhor lugar para você provar e crucificar a sua alma, o seu ego, as suas emoções e sua vontade. Você já viu que na igreja tem 1000 pessoas? 1000 pessoas têm 1000 vontades diferentes para dirigir a igreja, para fazer alguma coisa, para dar um palpite, não é verdade? Tem um grupinho na igreja que pensa como Mário tal, lá disso aí. O outro já acha que é o outro. Você acha que no reino de Deus cada um faz o que quer, pensa como quer? Tem pessoas na igreja salvas que acham que ser gay ou adulterar é uma coisa que está lá, está certo. Sabia disso? Tem outros, não.
Acham que podem fazer isso, pode fazer aquilo. Acham que não pode dar dinheiro porque o pastor é ladrão, mas dá o dinheiro não é por rei. Então, cada um acha uma coisa. Você acha que no reino de Deus ele vai aceitar qualquer pessoa? Por isso que Paulo escreveu uma carta aos Filipenses dizendo: rogo-vos que todos pensais a mesma coisa. Você tenhas o mesmo pensamento. E era o pensamento do reino, sejais do mesmo parecer. E Paulo disse: eu sofro para que Cristo seja formado em vós. Lembra que ele falou isso? Eu sofro dores de parto. Uma mulher, quando sofre dores de parto, ela sofre 40 semanas. Nossa, minha nora está dizendo nossa, porque ela está aqui já na semana. Qual que você está? 24. 24. Até agora, a Chloe. Chloe? Uhum. Eu falo Chloe, Chloe, sei lá. Ela já está toda formada? Não. Tem que chegar até a semana 40. Ela está sendo formada lá dentro. E se ela nascer antes, é uma aberração, não é verdade? Paulo disse: eu sofro dores de parto, até que Cristo, que te salvou, porque ele falou isso para a igreja, seja formado completamente dentro de você. Se ele não for formado, você não pode ir para o reino. Muito menos para o céu. A gente acha assim: não, o cara é salvo para sempre. E existe uma mensagem da graça que diz que você pode fazer tudo, já está salvo para sempre. Então você pode pintar, bordar, adulterar, beber, fumar, pode fazer qualquer coisa. Chega lá no céu, Jesus faz uma máscara e eu entro. Não é assim. Hoje, na era da igreja, se você tem inveja, tem ciúme, resolva isso. Porque no reino, quando Jesus... Imagina, Jesus vem, vai reinar aqui com as outras nações e vai pegar um adúltero ou um que cria divisão e facção. Vai ser um desastre para o reino. Então, hoje, agora uma coisa séria, a era da igreja, a igreja é um quartel onde vai selecionar pessoas que vão reinar com Jesus no reino milenar. Vamos entender. Eu vou provar que a vinha é o reino milenar e não é outra coisa que não seja uma boa promessa. As pessoas interpretam as coisas de várias maneiras. Então vamos falar aqui. O que é uma vinha? Quem sabe o que é uma vinha? É um lugar onde... Ótimo. Eu gosto de começar do óbvio. Se você não começar do óbvio, você não vai entender tudo. É um lugar onde se planta uva. A uva, ela faz o quê? Vinho. Não é isso? Quem toma vinho, quem toma muito vinho, fica alegre. Vamos falar alegre. Você tem que seguir assim. Fica alegre, fica bêbado. Não é isso? Eu disse que o reino é a vinha de Deus. O reino de Deus é um lugar que tem o quê? Alegria. Não, muita alegria. A igreja hoje é a vinha de Deus? Eu disse que é, ou deveria ser. Eu pergunto, a igreja que você vai, a igreja que você conhece, ou essa, seja lá o que for, naquele lugar, quando você chega lá, é um lugar que te traz a alegria de Deus? Não precisa responder. Hein? Não. Deveria ser. Mas você entra lá, o pastor já prega uma coisa, o outro tem briga, tem um cara que dorme com a madrasta, outro que é gay, tem pastor... É uma confusão. Ali está a alegria de Deus. Ela pode estar... Quem sabe num minuto, num culto, isso, aquilo. 100% é impossível. É impossível. Porque nós ainda estamos. Mas a igreja deveria ser um lugar em que você entra, a alegria de Deus. A gente entra na igreja já. Meu Deus,
Estou preocupado. Será que Deus vai me usar? Já entra de cara feia e sai com a cara pior ainda. No reino de Deus, eu poderia pegar aqui, Hebreus disse, não vos embriagueis com vinho, foi o exemplo que Paulo usou, aonde há dissolução, facção. Porque quem bebe cria confusão, divisão, não é isso? A pessoa bêbada de vinho, literalmente, é terrível. Mas ele disse, não vos embriagueis com vinho, mas, ele disse, vos embriagueis com o quê? Com o Espírito Santo. Efésios 3,18. Alguém vê se não é isso. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos e cânticos e espirituais. Salmos e hinos, canta. O cara entra na igreja e diz, hoje consegui, sai pior. Como é que... Olha, Jesus disse, não se põe vinho novo em odres velhos. Porque se fizer isso, vai arrebentar. O quê? Vai rachar e vai o quê? Desperdiçar o vinho. Aplicando isso. Ele falou isso, né? O odre é aquela embornelzinho de couro que botava o vinho, fechava e conservava. Se ele tivesse velho, se você tivesse um vinho novo e colocasse lá dentro, ia rachar e ia perder o vinho. Isso era uma figura que todo mundo conhecia naquela época e hoje. Agora, joga isso para hoje. O Espírito Santo é o espírito de alegria. Esse espírito de alegria pode entrar num odre, num compartimento. Quem é o odre? Somos nós, o nosso corpo. Não é isso? Se você continua velho e não se renova, o Espírito Santo não pode trazer alegria sobre a tua vida, porque senão vai o quê? Arrebentar contigo. Continuando. A vinha, então, é o período do reino milenar, aonde nós vamos reinar com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, a igreja, se você consertar, for salvo na sua vida, no caminhar da sua vida, você vai começar a experimentar uma alegria do Senhor incrível. Raras as pessoas na igreja estão dizendo, Jesus, eu nego meu homem, eu aceito. Você sabe por quê? Jesus, ele está querendo que você vá para o reino e eu também. Aí ele cria situações ruins. Você vai, reclama, não vou mais lá na igreja. Tem mais pessoas fora da igreja do que dentro. Fizeram uma estatística, eu me lembro, nos anos 80 ou 90, existiam não sei quantos milhões de cristãos na estatística, acho que foi em 70 ou 80, que teve aquele negócio de censo. E alguém fez no mundo evangélico, e chegaram à conclusão que tinham 16 bilhões de cristãos que estavam fora da igreja, fora da comunhão com os irmãos na igreja. Fulano, eu já fui cristão, afastado e tal, isso e aquilo. Por quê? Quem sabe eles foram arrebentados pelo próprio Espírito de Deus. E olha, gente, e os que conseguiram ficar na igreja vão lá, quase que carregados, quando vão, não tem alegria de dizer, não, hoje o Espírito Santo vai falar. Hoje, se ele não falar, estou bem também. Se o pastor pregou bem ou mal, se está o irmão A, B ou C, ele tem uma alegria do Senhor, independente de qualquer situação. Essa pessoa, lembra que a parábola é Jesus, o dono da casa, chamou trabalhadores, discípulos,
para trabalhar na sua vinha. Para trabalhar no seu reino milenar, que começa na igreja. Ou seja, se a vinha é o reino milenar, e se o vinho do Espírito Santo é uma alegria incontida, Jesus está dizendo que no reino milenar, quando ele voltar e começar a reinar, vai ser a maior alegria e uma coisa chamada, você já leu nos Salmos, já viu a palavra regozijo? Você sabe qual é a diferença entre alegria e regozijo? Alegria, quase ninguém sabe nem o que é alegria. Porque alegria é só quando ele ganha um emprego, ou quando casou, ou quando conseguiu um namorado, ou quando fica alegre. Mas se ele perdeu o namorado, o que aconteceu? A alegria vai para onde? Para a cucua. Vai para o espaço. Peraí. Por isso Paulo diz, eu sei estar alegre em toda e qualquer situação. Como que ele podia isso? Porque ele já tinha recebido a alegria do reino, um pouco. Então depende, terminou, perdeu o emprego, glória a Deus por isso mesmo. Não! Quando nós somos salvos e não crucificamos a nossa alma, o nosso ego, Deus tenta jogar a alegria dele e não dá. Sabe o que acontece? Estou com raiva de Deus, não vou mais lá, vou mudar de igreja. Que ali o culpado é o pastor, ou a esposa do pastor, ou fulano, os irmãos e tal, então vão em outro lugar. O problema não é lugar, só existe uma casa de Deus, qualquer igreja onde você for. O problema é você, e o problema é que Deus está tentando mudar o meu e o seu coração para que a gente possa viver, sabe o quê? Um pouco de alegria na igreja e regozijo no reino. Vou te mostrar aqui um texto profético que a alegria na era do... Quando Jesus voltar e começar a reinar, o povo vencedor vai ficar meses e anos louvando e se regozijando no Senhor. Nem salmo, a gente lê um salmo de a minha alma se regozija no Senhor, o meu espírito se alegra no Deus vivo. Você vai lendo o salmo, o cara nem consegue ler o salmo até o final. Ele lê ali como se aquilo fosse uma sentença de morte. O salmista, quando escreveu aquilo, ele disse, a minha alma se alegra, regozijo, ele pulava, cantava. Quem se alegra no Senhor, todas as pessoas da Bíblia que se alegraram no Senhor e se regozijaram, elas receberam o espírito do reino de Deus de alegria. Posso te dar 500 exemplos. O povo de Israel saiu do Egito, passaram no Mar Vermelho cheio de inimigos atrás de uma situação terrível, não foi? Deus pegou, fez milagre, matou os egípcios, passaram para o outro lado, 3,5 milhões de pessoas. O que você faria se você estivesse naquela situação? Nós passamos dessa, vamos para a próxima. Diz que Miriam e fulano e frutano pegaram tamboris, começaram a cantar, dançar, glorificar, começaram a profetizar cânticos de alegria. Outras situações, Deus faz situações na nossa vida, a gente diz, também, Senhor, tu tinha que ser fiel, hein? Tanto em coisas boas como coisas ruins. No reino de Deus, a alegria, o regozijo, um cântico novo. Hoje nós não sabemos o que é um cântico novo. Sabe por quê? Porque nós não temos a alegria do reino. Nós cantamos, um ou outro faz uma música, e mesmo assim a maioria das músicas hoje... No reino de Deus, a paz. A igreja hoje tem paz? Você tem paz de verdade? Se alguém te diz assim, você vai no seu trabalho amanhã. Olha, muito obrigado, você trabalhou aqui 10 anos, 5 anos, 2 anos. Não precisamos mais do seu trabalho, você está demitido. Hein? Você já começa a perder o quê? Alegria. A paz, você diz, meu Deus,
Fim de ano. Onde eu vou arranjar emprego? Onde eu vou comprar minhas coisas? Onde isso aqui? Perdeu o emprego. Ou, além disso, chega uma notícia que o seu filho está doente, está com câncer, está com isso, aquilo. O que você vai fazer na hora? Você tem duas coisas. Desespero. E agora? Você tenta resolver o problema, buscar o Senhor, aí nada acontece, você fica pior ainda e vem outra notícia. Ou você se alegra no Senhor, independente das circunstâncias. No reino de Deus vai ser isto. Qualquer que seja a situação, você vai se alegrar. Sabe por que vai ser? Sabe por quê? Me diz por que vai ser algo que nós nunca experimentamos antes. Alegria, paz, justiça. Nossa alma vai estar salva. Mais ainda, por quê? Porque Jesus vai estar presente fisicamente com a gente. É diferente. Hoje ele está aqui presente fisicamente? Não. Ele está pelo Espírito. Por isso que hoje quem andar no Espírito e sentir essa presença, no reino vai sentir pessoalmente muito mais. Nós somos tão religiosos que não entendemos esses princípios. Jesus vai estar aqui, vamos lá. Vamos reinar sobre tais cidades. Vamos hoje lá na Europa. Os vencedores vão reinar sobre essa Espanha, logo ali, né? Da Espanha. Logo lá, né? Ah, nós vamos lá, nós vamos reinar, vamos mostrar que esse mundo, eu sou o rei desse mundo. Vocês vão reinar comigo. Mas vai haver oposição. Por isso que Jesus disse, né? Muitos vão bater na tua face. Sabe o que você vai fazer? Você vai dar outra de, pode bater. Jesus aí não sabe de nada. Ele não sabe. Isso é comportamento do reino milenar. Se alguém hoje bater na tua face, te criticar, falar alguma coisa que você não fez, o que você faz? Glória a Deus! Porque falaram tanta bobagem de mim. Jesus, louvado seja o teu nome. Essa pessoa, Jesus vai dizer, uau! Ele não vai se defender, não vai bater, não vai revidar no e-mail, no Facebook, no esquimbal? Ele vai dizer... Jesus disse, peraí. Separa esse. Esse está pronto para viver no reino comigo. Paulo disse, eu passei por isso, passei por tribulação, isso, aquilo. Olha o que ele falou, pelo que tem prazer nas aflições e nas atribulações. Ele tem prazer! Nós fugimos, porque não entendemos que isso é que nos vai levar para o reino. Não, a gente vai na igreja para fugir das tribulações, para fugir das perseguições. Não é? Ou não é verdade? Essa mensagem não é fácil de engolir, não. Eu vou mostrar alguns textos dizendo que a vinha é o símbolo do reino milenar. Não tem nada a ver com o céu. Não tem nada a ver com as promessas que Deus vai me dar de casamento, de passaporte, de não sei o quê. Nada a ver isso. Porque hoje a gente diz, fulano vai casar. Conseguiu entrar no Canaã. Eu vou te dizer. Pelo contrário, não sabe de nada. Ela voltou para o Egito. Não, eu vou casar ele. Ela casa uma semana, ela vai ser como o povo de Israel. Vai dizer, uau. Eu cheguei outro dia em casa, a Raquel estava vendo na televisão um casamento de uma mulher milionária. Nessas coisas que mostram o casamento, a festa, gastaram bilhões de dólares. Uma mulher famosa aí que casou com um bonitão famoso. Kim Kardashian. Isso, Kardashian, era o nome dele. Você assistiu? Assisti. Cara, uma série, milhões de dólares. Eu cheguei, entrei em casa, amor, perde tempo com isso. Eu falei para ela, isso aí não vai durar 2 meses. 2 meses durou. Durou 47 dias, o cara já está divorciada. Você viu? Ela não tá grávida? Não. Não. Gente, a gente acha que... Você acha que o reino, as promessas de Deus vão se cumprir no casamento? Ou que você ganhou um emprego novo, você começa muito bem no emprego e tal, de repente, cara diz,
largou o outro que estava bom para ganhar mais aqui, né? Perde. Se isso é Canaã, eu vou te dizer, Israel, quando foi e visitou a terra, disse, uau, isso é tremendo. Nós interpretamos a Bíblia da maneira mais errada. Eu vou te mostrar agora alguns textos. Isaías capítulo 27, ainda tenho aí uns 15 minutos. Jesus estava falando, eu quero trabalhadores para trabalhar na minha vinha. Jesus, nós fomos salvos para entrar no reino milenar. E para entrar lá, ele teve que me salvar aqui na igreja, me tirar do mundo, salvar a minha alma e fazer com que eu seja transformado para viver com ele. Isaías 27, versículo 2 e 3. Ó, isso aí foi há 2000 e tantos anos atrás. Eu disse que a maioria dos profetas, eles falavam sobre o reino milenar, ou seja, o período que vai vir quando Jesus voltar novamente e reinar por 1000 anos, tá? Eles falavam mais desse período do que a era da igreja. Diz assim, naquele dia, olha, se você ler na Bíblia, naquele dia, você já sabe que é no fim da era da igreja e no início do reino milenar, ok? Naquele dia, o que diz aqui? Eu botei entre parênteses. No reino milenar, dirá o Senhor, cantai a vinha deliciosa. A vinha? Porque a vinha é no reino. Se eu digo hoje, se eu falo assim agora, gente, o Senhor está revelando, nós vamos para o reino, vamos cantar uma música deliciosa para o nosso rei. Marquinhos, Yara, levanta, vamos cantar uma coisa maravilhosa. Aí você levanta. Vamos lá. Começa. Vai começar mesmo? Sabe o que vai acontecer? A gente vai... Bom, Canta aí, bicho. glória a Jesus. Aleluia. A gente começa a repetir coisas que não são deliciosas, coisa nenhuma. Eu fico com pena, às vezes, o pastor está lá no Espírito, na vinha, tem uns 10 também estão, mas tem 2000 que o cara está cantando e diz, vamos alegar, levanta a mão, Senhor, cara. Levanta as duas mãos. O cara está assim. Ele vai na igreja, parece que ele foi num velório ou está sendo crucificado. Nada. Cantar, alegria, cantar. Sabe por quê? Nós não temos a noção de que no reino de Deus, o vinho do Espírito não está sendo derramado. Você só tem a sua salvação e mais nada. E quem não desenvolve a sua salvação com temor e tremor, está em maus lençóis. Cantai a vinha deliciosa, eu, Senhor, a vigio. No reino de Deus milenar, Deus vai vigiar essa vinha. Porque ele vai estar pessoalmente. Eu a vigio e a cada momento a regarei. O que ele quer dizer? Vai regar a vinha. Regar, o que é regar? Molhar com o quê? Com água. Com água. Uma uva, para crescer, precisa de água. Ou seja, na vinha do reino, o próprio Senhor, pessoalmente, vai jogar a água da vida dele mais sobre a minha vida. E eu vou me glorificar com o Senhor muito mais. Sobre os trabalhadores da vinha. Você sabe uma coisa? Eles estavam desocupados, não estavam? Estavam na praça. A praça é o sistema do mundo. Você está lá no mundo, macumbando, fazendo tudo de errado. Jesus diz, ei, está desocupado aí. O que está fazendo? Eu sou adulto, ladrão, adoro Oxum, eu não sei o quê. Queres ir para o meu reino? Quero. Quanto pagas? Um bom salário.
Vem. Aí você vai. É salvo, entra na igreja, durante 6 meses está tudo uma maravilha. Mas, de repente, o que acontece? Olha, a gente começa a ver as coisas, a alma começa a mostrar e você diz, será que eu estou tendo uma vida transformada? Na era do reino, ainda vai ter perseguição, a morte ainda vai existir. Satanás vai estar preso, mas ele vai ser solto depois. Todo mundo pensa que morreu, vai todo mundo para o céu, mil maravilha. Vocês estão completamente enganados do que a Bíblia fala. Porque nós aprendemos tantas coisas pela metade. E que muitas pessoas vão morrer, acham que vão direto para o céu, vão passar 1000 anos na geena, e outros vão dizer, não, eu vou para o reino. Olha, veja só, na era do reino, Jesus diariamente vai derramar, ele vai regar a nossa vida mais com a vida dele. Na era da igreja, eu vou morrer, eu vou receber um pouco da vida de Deus, só. Por mais que a gente seja vencedor na era da... Por isso que a Bíblia no Apocalipse fala, olha, igreja fulana, vocês fizeram coisas maravilhosas. Vocês fugiram da doutrina de Balaão, vocês não misturam política na igreja, ótimo, aleluia. Olha, vocês não têm nada a ver com isso, que bom! Só tem uma coisa contra ti ou duas. Queres ser um vencedor e ir para o meu reino? Quero. Volta ao teu primeiro amor. Arrepende de onde cair. Isso tem nada a ver com salvação, tem a ver com o reino. Todas as mensagens da igreja, das 7 igrejas do Apocalipse, são para entrar no reino. Ser vencedor ali não significa ir para o céu, significa ir para o reino. Porque a palavra já era para a igreja. Era a igreja que já amava o Senhor, já fazia isso e aquilo. Mas um tinha a doutrina de Balaão, outro tinha a doutrina daquela mulher maluca, Jezabel. Outro tinha política. Outro não era nem morno nem frio. Nem quente nem frio. Nem quente nem frio, era um morno. Eles queriam que fosse muito quente ou muito frio. Ou seja, outros achavam que eram ricos e abastados, tinham dinheiro, não precisavam de coisa nenhuma. Ah, mas tu és cego, pobre e nu, e você não vai... Olha a mensagem das 7 igrejas. O vencedor vai reinar comigo sobre as nações com punho de ferro. Reinar sobre as nações? Reino milenar. Ah, não, eu sempre aprendi que confessei Jesus como Salvador, vou morrer, vou para o céu, vou ficar lá no céu. Ele nem sabe o que vai ficar fazendo no céu. Disseram isso para ele. Nem tudo que disseram está certo. Regarei, derramarei mais da água da minha vida sobre os meus trabalhadores. Aí diz, ponto e vírgula. Para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia eu cuidarei dela, da minha vinha. Você sabe que nós ainda sofremos dano aqui, não é verdade? No reino de Deus, milenar, Jesus vai estar pessoalmente. Você acha que ele vai deixar alguém tocar na tua vida? Isso se você for, amém? Nem amém você diz para isso. Deu tempo disso? Pois é, por isso que eu falei rápido. Mais uma. Números capítulo 13, versículo 1, versículo 2, versículo 21, versículo 23, 24, 25. Eu vou ler, você presta atenção, porque senão não vai dar tempo. Olha só, eu vou usar o mesmo exemplo da história de Israel e tem que aplicar na igreja. Depois eu vou te mostrar no Novo Testamento. Então presta atenção aqui, para ir rápido. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã. O que era a terra de Canaã? Aplica hoje. O reino. Símbolo do reino milenar. Deus falou assim, olha, nós vamos para a terra. Ele mandou, chama alguns homens, tá? E para vocês espiar a terra. O povo todo não foi. Ele queria saber se a terra era boa mesmo. Você sabe uma coisa? Hoje na igreja você tem que ter a visão de como vai ser do reino. Senão,
Você vai viver uma vida miserável na igreja, vai criar problema para o pastor, para as pessoas que estão do seu lado, e isso sem falar na sua mulher e nos seus filhos. Espia a terra, me faz um relatório. Agora, olha quem ele mandou fazer o relatório. Espia a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Ou seja, eles saíram do Egito, foram salvos no Egito, mas ainda não possuíam o quê? A terra de Canaã. Eu vou dar, eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Você sabe de uma coisa? Cada tribo eram 12 tribos. E tinham vários líderes nas tribos. Moisés falou assim, pega o príncipe, aquele que está mais preparado. Não manda todo mundo, não. Ia só um de cada, não é isso? Eram 12 príncipes e espiões. Jesus está chamando na igreja seus príncipes para olharem para o reino e dizer, olha, tem um reino milenar. Tem gente ouvindo isso e diz, que reino, coisa nenhuma, é tudo igual. O reino é a igreja, é o céu e acabou. Ou seja, estão igual a maioria do povo de Israel. Deus está nos mostrando isso para que a gente se alegre e veja e alguma coisa aconteça. Muito bem, vamos lá. Vamos versículo 21. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reob. Eles foram lá, os 12, olharam, foram disfarçados, viram a terra e foram até a entrada de Ramate. Agora veja o versículo 22 e versículo 24, 3, 4 e 25. Depois vieram até o vale de Escol. Eles andaram na terra prometida, olharam e disseram, cara, maravilha, que coisa maravilhosa aqui. E diz agora que eles entraram no vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com cacho de uvas. O que tinha na terra prometida de Canaã? Uma vinha. O Espírito Santo fez questão de registrar para dizer que em Canaã tem uva. Agora, não era uva como eles já conheciam. Sabe como é que eram os cachos de uva da terra de Canaã? Precisavam 2 homens para carregar. Precisavam 2 homens para carregar. Eu já comprei uva aqui. A uva do Publix é uma merreca. Que você pega um cacho, se tiver 10 uvas é no máximo. Diz aqui, o qual trouxeram 2 homens numa vara. Eles pegaram uma vara grande, um homem ficou na frente e outro atrás, e amarraram aqui, ó. E como também romãs e figos, que são outros símbolos de Jesus Cristo, que não é o assunto agora. Esse lugar se chamou Vale do Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Um cacho de uva, daqui até aqui, abundante. Ou seja, é muita alegria no reino de Deus que você não vai se contentar em glorificar ao Senhor apenas um dia. Você vai ficar talvez alguns anos se glorificando ao Senhor, porque a alegria dele por estar com você e por você estar reinando com ele vai ser tão grande que não vai parar. A nossa alegria hoje na igreja, ela é, poxa, eu gostei do louvor, uma parte, uma música eu gostei, me alegrei, outra não, depois a mensagem foi mais ou menos, o final foi um desastre. No reino de Deus, vai ser coisa tão gloriosa, cacho de uva tão grande, e diz o último versículo, 25. Ao cabo de 40 dias, eles ficaram 40 dias visitando a terra. Por que 40 dias? Estavam provando. Voltaram de espiar a terra. Se você continuar a ler o texto, mesmo lá eles viram gigantes, está lembrado? Casas maravilhosas, tudo pronto.
Voltaram, foram dar um relatório para Moisés. Moisés, voltaram os 12. Olha que proporção incrível. Dentre aqueles 12, eu só me lembro do nome de 2. Josué e Caleb. Tinham mais 10. Cada um representava uma tribo. Quando eles chegaram lá diante de Moisés, que tal é a terra? Como vai ser o reino milenar? Como vai ser o nosso Canaã celestial? Peraí, Moisés, Caleb, dá licença. Moisés, pode parar. Vieram 10. Olha, tem gigantes de 4 metros. Eles são poderosos. Eles vão nos comer e vai... Josué e Caleb dizem, houve um tumulto. A tribo de Israel é como a igreja. Alguém dá uma notícia e tal, 2 pessoas vêm e dizem, Deus vai nos dar vitória, isso e aquilo. E 10 ou 100 vai dizer, não, acabou, eu saio daqui. É um tumulto. Sabe o que Deus fez naquele dia? Morreram mais de 100 e poucas mil pessoas. Porque eles contaminaram a fé negativa, se eu posso dizer assim. Notícia, né? Quando você não vê a alegria de Deus, quando você não tem um vislumbre do reino, tudo vai estar ruim. E aquilo vai contaminar outra pessoa, o outro contamina o outro contamina o outro, e Deus é obrigado a... Por isso que toda geração que saiu do Egito, que murmurou... Você sabe por que eles não entraram no Egito? Em Canaã. Oh, desculpa, não entraram em Canaã? Era para entrar. Foi um motivo. Foram 2, mas o principal. Murmuração. Você sabe que hoje na igreja nós murmuramos com tudo. E reino de Deus. Você pode expulsar todos os demônios, de caboclos, do Zé Pilintra a 7 caveiras, ao que for. Você pode expulsar tudo isso. Você pode curar todos os enfermos com o poder de Deus. Você pode cair... Maravilha! Mas se você murmura contra um irmão, contra a igreja, contra alguma coisa, Deus disse, Deus só vai olhar para a sua murmuração e vai dizer, ele é salvo, vai para o céu. Mas ele vai aprender a não murmurar. 1000 anos vai ficar lá no ranger de dentes, no arrependimento, e o quê? E vai dizer o outro, vende, benditos do meu Pai, entrai no reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Tem nada a ver com o céu. Vale do Skol, lá tem muita cerveja de Skol. Fiquei logo pensando nisso. Lá no Rio de Janeiro tinha uma fábrica da Skol, né? E como muito crente acha que no reino vai ter muita bebida. Não, no reino vai ter a alegria do Espírito Santo. Na próxima semana nós vamos continuar, porque continua ainda a parábola, tem muita coisa que nós temos que descobrir, porque Jesus, eu já sei isso, ele estava procurando trabalhadores, seguidores, para que pudesse entrar no reino milenar. E vou te mostrar ainda outros textos de que Israel saiu do Egito e não entrou no reino. Como muito cristão vai para o céu, mas não vai viver na era milenar, reinando. Tem outras parábolas tão importantes, tão sérias, que nós precisamos entender. Porque, olha, o que está em jogo não é a minha salvação nem a sua, mas é o fato de reinar ou não com Cristo durante 1000 anos. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que Ele continue trabalhando na nossa alma. Que Ele continue nos mostrando estas verdades. Porque, olha, tem tantas coisas. E eu vou falar na próxima aula sobre essa noite, Deus me falou em sonho uma coisa só. Uma frase só. Né? E eu fiquei a noite inteira com aquilo. Aí eu acordei umas 4 da manhã e anotei aquela frase. Eu não vou falar agora, porque senão você não vem na próxima semana. Né? Hein? Você tá muito João Kleber, tio. João Kleber, pois é. Para. Ó, para na hora, lógico, tem a hora.
Olha, foi aquela frase que eu tive que chegar e anotar. Só me deu essa frase. Só. E hoje, por causa disso, porque Deus fala. E por causa dessa frase, isso foi de 4 horas da manhã, eu acordei e fui na Bíblia. Em função dessa frase, eu fui buscar textos que provassem isso que Deus falou. E eu fiquei surpreso. Eu fiquei até as 6:50 da noite, quase 1 hora antes de começarmos a reunião aqui, escrevendo no computador. E se você quer ouvir essa frase profética, que foi uma só, isso pode mudar o teu destino, pode mudar a tua vida, pode mudar o teu relacionamento com Deus e pode resolver muita coisa do que eu tenho falado aqui, porque tudo isso foi apenas a introdução. Leia novamente a parábola, peça ao Senhor, é como eu faço. E Deus está com tanta pressa que até durante a noite Ele está falando comigo. E quando Deus fala, é porque Ele vai cumprir e a palavra dele é muito séria. Amém? Amém. Então, na próxima segunda-feira, eu sei, Ronaldo vai para o Brasil, assista lá mesmo de madrugada, né? E com certeza, gente, a coisa é muito mais maravilhosa do que a gente pensa. Amém? Você queria falar alguma coisa? Deixa eu ver se é. Não. Ah, não. Então vamos orar, vamos pedir ao Senhor que Ele continue nos falando e não seja um dos desocupados, não, porque essa parábola aqui, ela fala mais dos ociosos, porque Jesus perguntou, por que estás ocioso? Por que estás desocupado? E eu vou te dizer uma coisa, quem não trabalha pela vinha do Senhor está ocioso. Nada acontece fora do reino. Quem não está buscando o reino de Deus, já está fora. Porque ele disse, sai da praça. Tem muito cristão na praça. Mas o Senhor diz, sai da praça e eu vou te pagar um salário para você trabalhar na minha vinha. Ou você está na praça ou você está na vinha. Você pode estar até na praça. Você pode ser um pastor, você pode ter uma igreja, você pode ser um deputado, pode ser o que for. Quem está na praça está fora, está ocioso. E quem está ocioso está desocupado. E quem está desocupado, Deus não conta o tempo. Por que estás ocioso? Por que você não deixa que eu conte o tempo na tua vida? Quem não está correndo atrás do reino milenar, Deus não está contando o tempo da tua vida, porque esse é o tema da nossa aula, não é verdade? A contagem do tempo. E tem muitas outras verdades que eu vou falar. Então põe a mão no seu coração e comece daqui para frente dizendo, Jesus, começa a me dar uma alegria do reino para que eu possa contentar com a minha vida. Ah, eu não gosto do meu cabelo, eu não gosto disso, aquilo, eu não gosto de isso, aquilo. Comece a ver que Deus criou você da maneira perfeita como Ele te criou. Ele criou situações na tua vida hoje, semana passada, mês passado. Sabe para quê? Para que você possa ter a alegria e a paz do Espírito Santo. Paulo disse, porque o reino de Deus não é comida e nem é bebida, mas é a justiça, alegria e paz no Espírito Santo. Pai, eu coloco a mão no meu coração e eu sei que tem muitas pessoas agora fazendo isso também. Porque nós precisamos que o Senhor abra os nossos olhos para ver estas verdades. Não adianta eu falar. Porque se o Senhor não inspirar e não confirmar esta palavra, nós vamos continuar cegos da mesma maneira. Vamos continuar na igreja cantando, orando, dando dízimo, fazendo isso e fazendo aquilo. E, ao mesmo tempo, estaremos fora do reino. Ó Deus, envia os poderes do mundo vindouro, como diz Hebreus, para que nós possamos experimentar um pouco deles. E eles poderão transformar a nossa vida. Obrigado, Jesus, pela vida de cada um que está agora me ouvindo. E eu declaro, Senhor, eu ordeno que o reino de Deus seja prioridade na vida dessa pessoa.
que ele comece a buscar o reino de uma maneira nova e diferente. Porque depende dele e não do Senhor. Depende dele querer trabalhar na vinha. Porque Jesus perguntou. Mas ao mesmo tempo ele disse, vai trabalhar na vinha. Depende de você aceitar ou não. A sua salvação não depende de você. Mas o reino de Deus depende. Entrar na vinha do Senhor, na alegria do Espírito, depende daquilo que você deseja. E o Senhor está nos mostrando, vislumbrando esta realidade. Por isso agora, Pai, em nome de Jesus, eu declaro que cada situação, cada provação, cada tribulação, cada coisa que está acontecendo na sua vida neste momento, saiba que esta é uma oportunidade de Deus te redirecionar em direção a Ele, para que você veja que Ele é o Senhor de todas as coisas e Ele possa te mostrar e criar no teu coração uma alegria, um espírito novo, independente das situações, porque Ele quer que você aprenda hoje a cantar um novo cântico, para que no reino seja um cântico de alegria muito maior, porque hoje Ele está presente pelo Espírito, quando você está em Espírito, mas no reino Ele estará presente fisicamente, junto dos anjos de Deus, junto dos eleitos que foram predestinados para reinar com Cristo. E com certeza, ó Deus, nós temos muito para aprender ainda. Guarda-nos, leva-nos em paz aos nossos lares, abençoa o coração, abençoa a consciência que está no espírito de cada um, para que essa palavra não caia por terra, mas que o Espírito possa absorver e jogar isto na nossa mente, porque é com a nossa mente, influenciada pelo Espírito de Deus no nosso espírito, que nós tomamos uma decisão. Ou nós glorificamos ou nós murmuramos. Ou nós consertamos a nossa vida pelo teu poder, ou nós continuamos da mesma maneira. Portanto, ó Deus, tu és o Espírito que nos leva em toda a verdade. Eu abençoo, então, agora o espírito de cada um, a palavra inspirada e a sua mente, para que você tome a decisão certa agora, inspirada pelo Senhor. E todo o povo de Deus que ama o Senhor, que espera alcançar o reino, diga amém e amém. Amém. E amém.